Olá pessoal, Jorge aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teste prático de resistência de rolagem de pneus entre dois modelos que a gente testou, que é o Vittoria Mescal de borda bege e o Race King versão Protection, que é a versão top de linha aí do Race King feita à mão na Alemanha e tudo mais. Então esse não é um comparativo de qual pneu é melhor, a gente não está olhando qual pneu é mais leve, qual pneu que fura menos, qual pneu que tem mais durabilidade, não, a gente está comparando apenas rendimento no estradão. Então, alguns vídeos atrás eu falei sobre os testes de resistência do site Bicycle Rolling Resistance, que é um laboratório que testa a resistência de rolagem dos pneus. Eu vou deixar esse vídeo aqui. E hoje a gente vai fazer um teste prático trabalhando com a seguinte hipótese. No teste em laboratório, teve uma diferença de resistência de rolagem de 6 watts entre o pneu Race King e o pneu Mescal. Então, o Race King foi 6 watts mais rápido do que o Mescal. Só que 6 watts é bastante coisa. Então, se tu pega um segmento de 5 minutos e faz com um pneu e depois tu faz esse mesmo segmento com outro pneu, aplicando a mesma potência na bicicleta, 6 watts já vai fazer um pneu ser alguns segundos ali mais rápido do que o outro. Então, trabalhando com essa hipótese da diferença de 6 watts, a gente fez esse teste. Então eu escolhi um trajeto de 5 minutos, um estradão de terra, um dia sem vento. Vocês estão vendo a vegetação ali no vídeo, não tem nada balançando. Foi um dia que o vento estava bem calmo. Os dois pneus são praticamente novos, eles têm menos de 400 km rodados, ainda estão com aquele cabelinho de pneu novo. Ambos os pneus foram calibrados com a mesma pressão, ambos estão no tubeless e eles estão montados em rodas de carbono, que são bem leves, e as rodas estão devidamente revisadas. Na primeira repetição eu fiz com o Mescal e durante 5 minutos eu apliquei exatos 248 watts de energia na bicicleta. No final dessa repetição a gente chegou em um poste e eu usei esse poste como ponto de referência para a segunda repetição. Então a gente voltou para o início do segmento, trocamos de roda e daí eu coloquei o Race King na minha bike para fazer a segunda repetição. Para inverter a roda a gente teve que reajustar os freios e tudo, deu um trabalho fazer esse teste. Não seria possível se não tivesse a ajuda do meu colega Rodrigo, que é minha dupla nas provas, porque ele era o dono do pneu Mescal e ele ajudou a gente a fazer todo o teste aí. E partimos para a segunda repetição. Nessa repetição eu comecei no mesmo lugar e apliquei os mesmos 248 watts na bicicleta. Para quem não sabe o que é um medidor de potência, resumidamente, eu apliquei nas duas repetições a mesma quantidade de força na bike, beleza? E o resultado foi que com o Race King eu cheguei no mesmo poste em 5 minutos, ou seja, eu fiz o mesmo segmento, aplicando a mesma força com dois pneus diferentes. E vale adicionar também que o meu colega Rodrigo, que tem uma bike diferente da minha, a bike dele é full, ele tem um peso diferente do meu, ele fez o mesmo teste que eu fiz. Então ele saiu do mesmo lugar, ele testou o Race King, ele testou o Mescal, só que ele colocou uma potência diferente da minha. Então eu fiz as duas repetições com 248 watts e ele fez as duas repetições com 317 watts. E para ele também não fez diferença o Race King e o Mescal. Ele saiu do mesmo lugar, chegou no mesmo lugar, no mesmo tempo. Então, tanto no meu teste quanto no teste do Rodrigo, que são testes diferentes, tá? Em ambos, não teve diferença de rolagem entre os pneus. Quais conclusões a gente pode tirar desse teste? Primeira conclusão, a resistência de rolagem na prática, em um estradão de terra, vai ser diferente da resistência testada em laboratório em um rolo que é praticamente liso. Isso a gente já sabe. Segundo ponto, a hipótese de que o Race King é 6 watts mais rápido que o Mescal não se confirmou quando a gente andou no estradão. E por último, a diferença entre esses dois pneus no estradão é muito pequena, se ela existir, e pode ser que o Mescal até seja um pouquinho mais rápido do que o Race King na prática, ou vice-versa. Então, para aferir a diferença desses dois pneus, a gente teria que fazer um segmento mais longo de estradão, mais do que 5 minutos. Por exemplo, fazer meia hora com cada pneu. O problema de fazer um teste tão longo assim é que quanto mais longo você faz, mais diferença o vento pode fazer entre as repetições. E além disso tudo, se em 5 minutos de teste não teve diferença nenhuma, então a diferença entre esses pneus vai ser muito pequena, mesmo em um segmento de 1 hora, tá? Se tivesse dado, sei lá, 2 segundos de diferença, aí beleza, aí a gente sabe que ao longo de 1 hora, 2 segundos se tornariam alguns segundos, né? Mas, como não teve diferença nenhuma,
Então, mesmo que eu testasse 1 hora, pode ser que daria, sei lá, 10 segundos de diferença só, o que é muito, muito pouco. Então, nesse momento, você deve estar pensando, então o teste de laboratório não serve para nada? Bom, no vídeo anterior, eu comentei que o teste de laboratório tem as suas limitações. E eu comentei também que é muito importante a gente observar o que os atletas profissionais utilizam. Então, por exemplo, digamos que o fulano gosta de pneu da Vitória. Ele tem que observar o que os atletas da Vitória escolhem, qual modelo da Vitória eles escolhem para correr as provas. Eu gosto de pneu da Continental. Eu vou olhar, por exemplo, o que o Thomas Pidcock usa, porque ele é um atleta que usa Continental e ele escolhe o Race King para andar. E a minha conclusão pessoal de tudo isso é que, se você escolher pneus de marcas diferentes, mas que são pneus rápidos, né, que é a proposta de pneu rápido daquela marca, por exemplo, o Race King, que eu tenho aqui, ou o Renegade, que é o pneu da Specialized rápido que eu também tenho aqui. Ambos vão ser rápido no estradão, tá? Ambos vão ser ali muito parecidos, a diferença entre eles vai ser bem pequena. Claro que se existe alguma peculiaridade no percurso, né, ou se a região ou o tipo de pedal que tu faz exige um pneu que tenha cravos um pouco mais altos, tudo certo, você tem que escolher o pneu ideal para sua região, né? Por exemplo, na minha bike, eu gostei bastante de utilizar o Renegade na dianteira e o Renegade na traseira, e gostei também de usar o Race King da Continental na roda traseira. Achei ambos os pneus excelentes. O Renegade na dianteira tem algumas pessoas que não gostam, algumas pessoas preferem um pneu com mais cravo na dianteira, tipo um Barzo ou um Fast Track da Specialized, enfim, ou um Cross King da Continental, porque a pessoa sente mais segurança com um pneu na dianteira que é mais cravudo e que, enfim, segura mais a dianteira da bike. E a gente sabe que sair de dianteira é tombo, né? Então é complicado. Só que eu me sinto seguro usando o Renegade e eu prefiro ele, porque daí no plano e nas subidas ele é um pneu mais rápido. Nas descidas eu desço com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de cautela e tudo bem, ele é um pneu que vai bem para mim, né? Então tem muito essa questão do gosto pessoal. E em um próximo vídeo eu quero falar sobre um tema importantíssimo do ciclismo e que tem tudo a ver com esse assunto de hoje e com o assunto dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal, que é a eficiência no ciclismo. Então a bike ela é um sistema onde você é o motor desse sistema. Você que coloca a energia, você que impulsiona a bike para frente, certo? Então, existe uma quantidade de energia que você aplica na bike, que a gente consegue medir com o medidor de potência. Eu quero explicar o que é o medidor de potência. E existe uma quantidade de energia que vai ser perdida em vários pontos da bike. Então, uma parte da energia vai ser perdida nos pneus, outra parte de energia vai ser perdida na aerodinâmica, outra parte no atrito da corrente, outra parte no atrito dos rolamentos, e existe uma resultante. Para você entender quais upgrades realmente podem te deixar mais rápidos e quais upgrades são, digamos, uma enganação, são algo que não vai te deixar mais rápido. Beleza? No próximo vídeo a gente vai abordar esse tema aí. Para continuar esse vídeo, eu vou passar uma prévia aqui de imagens da minha nova bike, que é a Crux. Também vai ter um vídeo sobre ela ao longo da semana. Beleza, pessoal? Valeu! Pronto, agora sim, vamos falar dessa bike. Finalizamos ontem, meia-noite. Cara, foi longe a montagem dela. A princípio era para ser simples, era só para passar o grupo de uma bike para outra e fazer a sangria aqui dos freios, né? Porque quando desmonta o manete do caliper de freio, você precisa fazer a sangria e tudo mais. Mas o Lucas é muito caprichoso, muito detalhista e desmontando aqui o central de uma bike para outra, ele já quis desmontar o rolamento, colocamos na cuba ultrassônica, fizemos uma limpeza, relubrificação do movimento central, aí já trocamos os rolamentos do free hub e tudo isso foi tomando tempo e demorou bastante para a gente montar, mas a bike ficou sensacional, perfeita e peso final de incríveis 8 quilos, cara. É impressionante o peso da bike.